excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse sábado, muito obrigado pelas ofertas. Abençoe esse resto de sábado e que... Amém. Amém. Feliz sábado, igreja. Agora com todo entusiasmo, porque desbravador é entusiasmado, não é? Eu quero ver vocês cantando aqui do meu lado com bastante entusiasmo e no teu poder. Ao som do... Vamos colocar de pé. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder.
nosso coração. Dá poder, nos dá poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, concede o teu poder. Amém? Glória a Deus. Assim como estamos, fechemos nossos olhos para pedir a presença do Espírito Santo para começar a cerimônia. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua casa está cheia, Senhor Deus, que o seu Santo Espírito se faça presente aqui entre nós, para que seja tudo feito para a tua honra e tua glória somente. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podei-vos assentar. Feliz sábado a todos mais uma vez. É um prazer recebê-los na nossa admissão, no nosso aniversário. Estamos muito felizes em comemorar 20 anos do Clube Locomotiva. E nós iremos agora dar início à nossa cerimônia. Então peço que todos fiquem em reverência. Estamos na casa de Deus. E nesse momento nós teremos a entrada dos oficiais. Peço que todos fiquem de pé. Agora a entrada das bandeiras.
Cantaremos agora o hino nacional. Cantaremos o hino dos Desbravadores. Nós somos os
Os responsáveis das bandeiras podem se retirar. Agora receberemos nossos ideais. Posição para o voto. Voto. A graça de Deus, serei puro e bondoso e leal. Guardarei a lei do desbravador, serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar posição. Lei. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir aonde Deus mandar. Alvo. A mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Lema. O amor de Cristo me motiva. Objetivo. Neste momento, nós teremos a entrada do nosso emblema mais importante, que é a Bíblia, aquela que nos conduz, que nos orienta e nos ilumina. Posição para o voto à Bíblia. Voto. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador, crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Descansar a posição. Convido agora o tio Rodrigo para nos prestigiar com uma oração. Oremos. Querido Deus, agradecemos por mais um sábado na sua santa presença, Deus. Agradecemos também pelo aniversário desse clube. É um clube que traz muita alegria para muitas vidas. É um clube que coloca as crianças aos pés do Senhor. É um clube que orienta e faz com que o Senhor se torne presente na vida de muitas famílias aqui dessa igreja, Deus. Muito obrigado pelo dia, muito obrigado por sua presença, obrigado porque o Senhor entregou o seu Filho amado na cruz por cada um aqui, meu Deus, e só temos a agradecer. É tudo que eu te peço por Jesus. Amém. Os responsáveis pelos ideais estão liberados. Podei vos assentar. Feliz sábado, igreja! Eu acho que por ser feliz sábado, vocês estão muito desanimados. Hoje é o dia do Senhor, o dia de descanso.
descanso, dia de estarmos aqui revigorando as nossas forças. Então é um dia de alegria. Feliz sábado, igreja! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Sheila Cardoso, estou como regional da 13ª região no ano de 2024 e 2025. E é sempre uma grande satisfação estar aqui nessa igreja tão querida, tão amada, principalmente com o Clube Locomotiva. Como disse o Rodrigo na oração, um clube que faz a diferença na sociedade, um clube de tradição aqui em Poá. E é muito bom estar aqui participando mais uma vez da programação deste clube. Este é um momento muito especial, um momento no qual nós teremos a admissão de meninos e meninas e também diretoria, né? E ainda aí uma troca de lenço. São momentos marcantes na vida dessas pessoas e eu tenho certeza que eles vão lembrar para o resto da vida. Mas neste momento, gostaria de convidar a guarda de honra para começarmos a nossa admissão. E neste momento nós vamos ter uma entrada de algo muito especial. Este ano, se a igreja não percebeu ainda, o tema do ano é sobre o santuário para os desbravadores. Então tudo está girando nesse tema do santuário, né, dessa purificação dos significados. Eu tenho certeza, as crianças do Locomotiva, vocês podem perguntar tudo sobre santuário, que eles sabem na ponta da língua. Mas uma das coisas que nós, quando a gente pensa em santuário, a gente lembra deste item, a Arca da Aliança. Ali onde estava a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o pote de maná. E neste momento, nós vamos ter a entrada da Arca da Aliança, com essa representação da santidade de Cristo. E nela está sendo trago os lenços que vão ser utilizados nessa manhã. E neste momento, nós vamos agora receber com muito carinho as pessoas que vão ter o privilégio de entrar, fazer parte do clube de desbravadores e ainda mais aqui do Clube Locomotiva. Nós vamos ter a entrada de alguém muito especial para mim, hein? Não que os outros não sejam, né? Mas é amiga de longos anos, a Yara. Temos também a desbravadora Beatriz. O desbravador Eduardo.
E o desbravador Heitor. E nós temos um momento que é muito aguardado pelos desbravadores. Eu não sei por que eles aguardam muito esse momento, não. Porque é o momento que eles deixam da parte boa para vir para a parte difícil. Mas é muito aguardado por eles. Nós teremos uma troca de lenço. Ela completou 16 anos. Quem diria? A Nicole. Bom, nós vamos iniciar a nossa cerimônia, começando com a última que entrou, a Nicole. Vem aqui na frente, Nicole. Como eu disse, esse é o momento que você está entrando para a parte mais difícil, que você estava na parte fácil. Mas eu tenho certeza, pela educação que você teve, por todos os anos, do embasamento que você teve dentro do Clube dos Desbravadores, que você vai fazer sempre a diferença por onde você passar. Que você continue sendo essa menina dedicada, que você já era como desbravadora, e agora fazendo parte da diretoria, que você continue dessa forma, tá bom? E aí eu vou te fazer uma pergunta muito difícil, muito, muito difícil, que eu acho que você vai surpreender a igreja toda com a sua resposta. Quem que você quer que esteja com você aqui neste momento para fazer a troca do seu lenço? Minha mãe. Surpreendeu. Cadê a mãe? Vem aqui, Jô. Deixa aí, você vem aqui e depois você volta. Surpresa, né? Mas, geralmente, né, é um clichê que a gente fala, né? Educa a criança no caminho que deve andar e, quando for mais velho, não vai se desviar dele. Está ali na Bíblia. E, querendo ou não, nós, como os pais, a gente faz de tudo sempre para ver o melhor do nosso filho. E nada melhor do que ter esse reconhecimento, né, mamãe? Ela está nervosa? Pode descer, Ju. Bate uma foto, vocês duas, abraçadas, bonitinha, isso, ó, os fotógrafos de plantão. Não, mas deixa as lágrimas, é uma emoção. Isso. E aí agora nós vamos começar aqui, nós vamos fazer
por vez, tá bom? Então vamos primeiro por ordem alfabética. Vem aqui, Beatriz. Que é regional, ela tem um toque aí, alguma coisa, gosta da ordem alfabética. Beatriz, quem que você quer com você aqui neste momento? Meu pai. Papai, qual que é o nome do papai? Silvestre, vem aqui, papai. Bom, vamos à vez do Eduardo. Nosso pequenininho Eduardo. Quem que você quer que venha com você aqui? Seu pai. Felipe. O Felipe. Vem aqui, papai. Heitor, vem aqui. Heitor, quem que você quer que venha com você também neste momento? Minha mãe. Letícia. A mamãe Letícia. Vem cá, mamãe. E agora chegou a vez da minha amiga. Quem diria, Yara? Né? Não, estava com medo da filha entrar no desbravador. Não quis ser desbravador quando era criança. Só um pouquinho. E agora entrou de vez. Isso é muito. Eu mesma fico muito feliz. Sempre que uma amiga, um amigo, decide entrar nesse ministério tão maravilhoso, que é o ministério do meu coração. E Yara,
Nos surpreenda. Quem que você vai chamar? Minha mãe, Cidinha. Todos eles. A cara da mãe. Todos eles hoje resolveram chamar a mamãe, papai. É isso aí. Bom. A mãe fez uma cara bem surpresa mesmo, né? Mas, todo este momento, a gente precisa ter uma conjuração, né? Mas está faltando algo aqui para o desbravador que tem muito significado. Neste momento, convido aqui o distrital Rodrigo para fazer este momento. Feliz sábado, igreja. Esse momento é um momento muito especial. A Flávia estava ali falando para mim que a mãe não teve a oportunidade de colocar o lenço na irmã Yara lá no passado. E a oportunidade veio agora. Tá vendo como nosso Deus é bom? Nosso Deus é um Deus de milagres. Tá vendo? Nesse momento, igual a Sheila falou, nós pedimos a presença do nosso Deus aqui. E na Bíblia é frequentemente usado o fogo que representa na Bíblia o poder de Deus e a presença de Deus também. Neste momento, eu vou pedir para que as 3 tochas entrem. As 3 tochas entrarão apagadas. Talvez seja algo novo para alguns irmãos aqui. Pode entrar a primeira tocha com a Jo, a segunda com o Fabiano e a terceira, Hannah, com a Hannah. É que eu não estava conseguindo vê-la. Pode fazer o triângulo aqui. Uma lá atrás. Elas vão... Talvez vocês podem estar me perguntando, mas cadê o fogo? Né? Lá na Bíblia, no deserto, Deus se fazia em presença de fogo para poder aquecer o povo. E em Êxodo 3, 2, diz assim: E apareceu-lhe um anjo do Senhor e uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Neste momento eu vou pedir para que o poder e a presença de Deus se faça presente em forma de fogo. Agora, entrando com Rosélio, uma tocha que significa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é a nossa trindade. E essa trindade irá acender as 3 tochas neste momento. E o nosso triângulo de fogo estará formado com a presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Acendendo a segunda. Agora o Rosélio vai se retirar e o nosso triângulo está formado pelo nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Neste momento, a Sheila dará prosseguimento. Vou pedir para Yara, Beatriz, Eduardo e o Heitor virem para cá, um pouquinho mais para cá, assim, ó. Não, pode vir até nesse primeiro degrau aqui. Isso. Peço licença à igreja, que eu vou ficar de costa para vocês e falar um pouquinho com essa galerinha aqui. Neste momento, vocês receberam o lenço de vocês. Estão fazendo parte do Clube Mundial dos Desbravadores. É um momento que vocês vão lembrar para sempre na vida de vocês. Porque eu me lembro, lá há muitos anos atrás, quando eu recebi meu lenço. E sempre vai ser uma alegria e uma satisfação que você vai guardar no seu coração deste momento. Porém, nós, como desbravadores, nós temos que entender que tudo isso daqui tem um grande significado para nós. Tem um significado que nós carregamos no nosso dia a dia. Porque quando a gente está no Clube dos Desbravadores, a gente faz nosso voto, como fizemos aqui hoje. Nós falamos a nossa lei, mas ela não tem que ser em vão. Ela não tem que ser falada só porque nós decoramos para a prova do lenço. Nós temos que utilizar ela, o voto, no nosso dia a dia. Em Deuteronômio 23, versículo 21, diz o seguinte para nós: se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de você e vocês serão culpados de pecado. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, como desbravadores, nós estamos lá, sempre falando que pela graça de Deus nós vamos ser o quê? Guardaremos. Então, a gente sempre fala a nossa lei com todos esses itens. Então, a gente tem que lembrar no nosso dia a dia de ser puro, de evitar as coisas que não faz bem, não só para o nosso corpo, mas como para a nossa mente. Lembrarmos de sermos bondosos dentro de casa, com os nossos amigos na rua, de sermos leais sempre aos nossos princípios e a Deus. Guardar a lei dos desbravadores, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas sempre sermos servos de Deus e amigos de todos. Desbravador, ele não tem rixa com os outros, não. A gente sempre pode não ser melhor amigo, mas nós devemos ser amigos de todos. E 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, nos diz o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. O que isso quer dizer? Quer dizer que poder fazer tudo a gente pode fazer. Mas como desbravadores, nós não devemos fazer tudo. Nós não devemos fazer uso de drogas, bebida alcoólica ou de assistir vídeos, TikTok e alguma outra coisa que não edificam a nossa vida. Porque a gente lá na nossa lei, a gente também fala diversas coisas, como a lei do desbravador ordena-me o quê? O que é o quê? Ler a Bíblia, a lição da escola sabatina, sempre colocar Deus em primeiro na nossa vida. Depois cumprir. A Yara já é adulta. Tem muitas obrigações. Vocês três ainda são juvenis. Mas a parte que corresponde a vocês: cuidar do quarto de vocês, guardar brinquedo, fazer o que mamãe e papai pede.
Então, alguém já olhou ali, deu um sorrisinho ali. Viu, papais e mamães? É para eles fazer. O Clube Desbravador não é só passeio, a gente incentiva nas outras coisas também. Lavar louça é chato. Até hoje eu não gosto de lavar louça, mas tem que lavar, né? Não vai lavar sozinha. Então, agora a parte de mãe tá dando retorno, né? Que tem filho, né? Aí dá retorno. Cuidar do quê? Então, a gente pode comer qualquer coisa? Pode beber qualquer coisa? Manter o quê? Se fez alguma coisa que aí o Espírito Santo tocou lá em você, mano, eu não podia ter feito. Não existe em pedir desculpa e lá se redimir. Ser cortês e... Então, ser cortês é não ter que ficar esperando ninguém mandar, não. É se disponibilizar. E obediente a gente já falou lá, em cumprir fielmente a parte que me corresponde. Andar com o quê? Não é para ficar brincando, não é para ficar jogando, não é para ficar assistindo vídeo, não é para ficar mexendo no celular, não é para correr na igreja. E isso não é só para os desbravadores, é para todo mundo. Nós temos que sempre ter reverência na casa de Deus. Ter o quê? A gente tem que ficar cantando o tempo todo? Não, mas a gente tem que deixar de ser rabugento. Ser feliz, ter cântico no coração é exalar felicidade por onde a gente passar. Ser uma pessoa diferenciada. E ir aonde? Às vezes, é difícil ir aonde Deus mandar. Mas Deus tem um plano para cada um de nós. Quem imaginava que hoje a Yara estaria aqui, sendo a secretária do Clube Locomotiva? Porque ela recebeu um chamado e está aqui aonde Deus mandou ela estar. E a mesma coisa é vocês três. Pode ser que, se Jesus não voltar, que eu espero que ele volte logo, mas pode ser que daqui muitos anos eu encontre vocês sendo diretores de um clube, ou às vezes muda de estado e chega num lugar que não tem um clube desbravador. Se Deus mandou você ali, você tem que cumprir fielmente ali a parte que lhe corresponde. E aí, falando sobre ir aonde Deus mandar, eu digo algo um pouquinho a mais para vocês. Tudo que vocês têm no uniforme de vocês hoje pertence ao Clube de Desbravadores. Todas as insígnias, o lenço, canudo, tudo pertence ao Clube de Desbravadores. Então, se porventura algum dia vocês deixem de fazer parte do Clube dos Desbravadores, e eu faço um parênteses aqui, que eu desejo do fundo do meu coração e estarei orando para que isso nunca aconteça, mas se acontecer, vocês têm que devolver todas as insígnias. Porque o que pertence a vocês é o pano. As insígnias pertencem ao Clube de Desbravadores. E a gente tem que sempre aprender a honrar todo o significado que tem no nosso uniforme. Tá bom? Neste momento, vou convidar o Beto para estar conosco aqui, porque neste momento nós vamos fazer uma oração de consagração. Mas não só o Beto eu vou convidar aqui, mas como eu vou convidar também a diretoria do Clube Locomotiva. Cadê a Luciana, Lídia, Aninha, Irenilda, a irmã? Cadê o Rosélio? O Rosélio está ali. Vem aqui a diretoria. Vem aqui, Kelly, todo mundo. E também os meus distritais. Porque este é um momento muito importante na vida de vocês. Que nós vamos fazer daqui a pouco a oração da consagração. Pode fazer o pessoal da diretoria, faz ali em volta deles, tá?
E antes da gente concluir essa parte, que o ancião do departamento vai fazer essa oração de consagração para vocês, nós vamos fazer aqui o voto dos desbravadores, para concluir a conjuração. Então, eu não vou dar o microfone para vocês. Vocês vão falar o voto, mas eu não quero que vocês falem o voto baixinho, não. Eu quero que a igreja escuta vocês fazendo o voto, tá bom? Então, eu vou falar para vocês posição para o voto, mas em vez de vocês fazerem posição maranata, vocês vão esticar a mão em direção ao fogo. Fabiano, vem um pouquinho mais para frente aqui. E aí eu quero em alto bom som, tá bom? Então, posição para o voto. Estica a mão, isso. Mão, a outra mão, Eduardo. A outra mão. Isso. Voto. Descansar a posição. Amém, igreja? Amém. Vocês 4 e a Nicole, vem cá também. Vamos descer aqui, vamos nos ajoelhar. Beto, faz a oração para nós. Toda a diretoria também se coloca em joelhos. A igreja permanece em reverência. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, em primeiro lugar, muito obrigado pela certeza da Tua presença no meio de nós. Sentimos aqui o Teu poder, a Tua manifestação, nesses símbolos aqui, Senhor, que indicam para o céu. E nós somos gratos porque esses símbolos demonstram o Teu amor por cada um de nós. Mas também, Senhor, demonstram uma missão, um propósito, um lema, um objetivo, que o Senhor escolheu para que pessoas, de maneira tão bondosa, cedessem o seu tempo para colocar diante de Ti todos os seus talentos e os seus dons para alcançar pessoas e ajudar pessoas. Mas aqui estamos, Senhor, com 4 pessoas especiais que acabaram de ser investidas pelo poder manifestado no Teu Filho Jesus, mas também pelo poder manifestado no Espírito Santo. Que de maneira tão poderosa, Senhor, o Senhor continue abençoando, sendo proclamado através dessa vida dessas pessoas que aqui escolheram estar ao Teu lado. Elas escolheram, Senhor, seguir um caminho não fácil, mas o mais difícil. O caminho que nós sabemos que teria aflições, que teria às vezes desânimos, teria dificuldades, mas com o poder do Teu Santo Espírito, sabemos que o Senhor é animador e pode dar a eles, Senhor, esse ânimo para enfrentar todas as coisas, para ser a diferença onde eles estiverem, para que eles possam honrar o Teu nome, não importa o lugar que esteja, seja com muita gente ou no seu quarto sozinho. Que eles manifestem em todo momento o poder do Teu Santo Espírito, para que outras pessoas, outros meninos e meninas, outros adultos, enxergam esse poder manifestado nesse uniforme, nas ações dele de compaixão, de amor, de atitude, e sintam o desejo de entregar a vida ao Senhor também, porque o maior propósito é seguir os Teus passos, seguir os Teus caminhos e fazer a Tua vontade. Então agora, Senhor, nesse momento, em nome de Cristo Jesus, nós entregamos eles nas Tuas mãos para honrar o Teu nome e cumprir tudo que aqui foi falado conforme os Seus votos. Obrigado por tudo. Aceite o nosso louvor e a nossa adoração também manifestada nesses símbolos. E é por Cristo que eu te peço. Amém. Vou pedir para que as tochas se retirem. Pode ficar aqui. E neste momento, convido a igreja a dar uma salva de palmas e os desbravadores uma salva com um lenço. Sejam bem-vindos. Vocês não tiram não, vocês acabaram de receber.
Sejam bem-vindos ao Clube dos Bravadores. Que Deus abençoe a nova jornada de vocês. Eu vou recebê-los aqui, a minha equipe vai junto comigo e logo depois a diretoria.
Feliz sábado aos irmãos. Esse é um pouquinho do nosso Campuri. Passamos lá em Jaguariúna e eu não poderia... Gui, pode vir. Não poderia, neste momento, deixar de agradecer a nossa igreja pelo apoio. Vocês sabem como que é difícil para um Campuri. A gente tem uma logística, tem um gasto que, às vezes... Eu sempre falo que o que vem é de Deus, porque a gente sempre vai, e, graças a Deus, não sei como, mas a gente sempre volta no verde, a gente nunca volta no vermelho. Então, eu não sei, eu sei que é de Deus, porque a gente programa tudo direitinho. E eu quero agradecer a cada irmão que sabe que eu encho as paciências lá, e sempre são aqueles mesmos que sempre nos ajudam. Eu sei que as bênçãos são em dobro, porque... eles sempre nos ajudam novamente. Então, quero agradecer. Foi um Campuri muito bom. Eu já falei com o pastor Fábio, essa semana eu falei com ele, sobre a parte espiritual. Foi maravilhosa. Foi uma parte espiritual voltada totalmente para a necessidade das nossas crianças. Foi, desenvolvido, e foi muito bom mesmo. Então, eu quero agradecer à igreja, agradecer aos pais pelo privilégio, pela oportunidade que vocês tiveram de deixar seus filhos participarem, e daqueles também que nos ajudaram, tá bom? Esse foi o nosso troféu, mais um para a nossa coleção. Ali não estão todos os nossos troféus, porque, infelizmente, a gente não tem espaço na nossa igreja para expor, mas esse é um mais novo, tá bom? E eu quero agradecer mais uma vez a Igreja de Poá, tá bom? Pelo apoio, pelos pais. Pode seguir. E, nesse momento, eu queria fazer uma parte especial. Todo mundo fala para mim, Lu, o clube não tem 21 anos. Esse clube é antigo. Eu sei que o nosso clube é bem antigo. Porém, nós não temos todas as informações com a data certa. Lá no áudio, nos áudios que a gente recebeu, essa semana eu fiz um movimento. Foi Ídala, foi Jair, foi Joana, eu nem sei quem é. Joana, eu nem sei quem é, mas se envolveu o irmão Geraldo. E nós nos aprofundamos mais algumas coisas. Fiquei sabendo de alguns diretores que já foram, porque a gente não tem. A única coisa que eu conheço do clube é que a Keila era diretora, retornou em 2015, né? Depois foi a Dani e aqui estou eu. Então, são esses diretores, mas a gente descobriu que tem mais alguns. Hoje a gente não vai poder fazer uma homenagem àquelas pessoas, mas eu pretendo fazer ainda esse ano. Mas eu fiquei muito feliz em saber do irmão Geraldo. Eu convidei muito ele para vir aqui, mas ele acho que teve outros afazeres, e, mais importante, creio eu, para ele não estar aqui. O irmão Geraldo, em 2004, ele veio para cá em 2000, para a Igreja de Poá, e ele começou com o movimento para retornar ao clube. E quando eu penso em alguém que voltou e já veio com vontade de iniciar um clube, eu vejo o amor que essa pessoa tem, principalmente pelas nossas crianças, né? Então, eu queria muito chamar o irmão Geraldo aqui, mas ele não pôde vir. Mas eu quero chamar a Dani. Se hoje eu estou aqui, a culpa é dela, tá? Se tiver que bater em alguém, pode bater na Dani, tá? Eu comecei essa jornada com a Dani, e a Dani sempre esteve aqui. Eu vou falar a palavra certa, que a visão que eu tenho da Dani é uma macho fêmea, porque é uma pessoa que está disposta sempre para tudo, tudo. A Dani foi para um Campuri com a gente grávida, ela nem sabia que estava grávida, mas organizou aquele Campuri, tudo. Quando voltou de lá, doente, com dor de estômago, e a dor de estômago nasceu depois de 9 meses. 3 meses? Já. Então, a culpa é dela. Então, Dani, é uma pequena lembrança para você. Você sabe o carinho, o amor que eu tenho por você? Porque, para salvar do pecado e guiar no serviço, a gente precisa ser picada. E quando você vê esses povos aí de lenço amarelo, principalmente com a camiseta branca, é porque nós somos picados a responsabilidade de ajudar crianças a chegar ao próximo de Deus. E a Dani, ela me picou com essa
Eu agradeço muito a Dani. Eu acho que a Igreja de Poá também tem muito que agradecer a Dani, a Keila, o irmão Geraldo, os outros que vieram antes deles também. Porque não é fácil. Não é fácil, mas é o serviço mais gratificante que a gente faz na igreja. É trabalhar com crianças. Não falo só com o Clube de Desbravadores, né, Dani? Mas com todas as crianças. Então, Dani, em nome da Igreja de Poá, eu quero te agradecer. Porque quando voltou lá em 2015, vocês estavam prontas lá e assumiram, pegaram o bastão. E nós fomos para alguns eventos juntos. Ela se afastou, mas eu sempre falo para ela que chega de férias. Então, Deus te abençoe, tá bom? Eu quero chamar também a Nilda, porque a Nilda estava com a gente na cozinha lá. Nilda, eu quero só te falar uma coisa que eu não vou poder te levar mais como cozinheira para o Campuri, porque a gente já tem nossas cozinheiras de plantão e eu quase apanhei. Porque eu não pude levar nossas cozinheiras. A Nilda foi ótima, nos ajudou bastante lá no Campuri, mas elas falam que as nossas cozinheiras tratam eles como vó, e eu não posso tirar isso deles, tá? Eu quero te agradecer, foi muito bom o Campuri, ela nos ajudou lá. O Campuri só aconteceu porque a gente teve algumas parcerias, né? E uma das parcerias foi a cozinha, que a gente juntou, e a Nilda estava lá para nos dar uma força, tá bom? Então, eu quero chamar o irmão Eberson para fazer uma oração. Eu quero que o irmão ore pelo... Qual é o nome do seu tio? Marcelo, Geraldo, Joana, Joelma, nem sabia, Milton, Fabri, que foram os diretores, e Ezequiel. Olha, tem nomes, tá? Vocês precisam... Vamos fazer um documentário para a gente descobrir tudo. E eu descobri também que o irmão do meu cunhado, o Leandro, ele foi diretor do clube também, o Leandro Lira. Então, eu não sei se o irmão vai lembrar do nome de todos, mas eu quero que o irmão ore pelos diretores do nosso clube. Também ore pela nossa igreja. Eu acho que eu não vou mais fazer pedido de oração aqui na frente, porque eu quase matei uma pessoa outro dia. Eu vou entregar para o irmão ore para todas aquelas pessoas que têm um desejo no coração e que tenha um agradecimento também. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu acho que antes de nós orarmos, acho que esse grupo que está aqui, que representa toda essa história do clube, acho que merece, né? Deus abençoe, né? É motivo de alegria e gratidão, vocês merecem. Vamos nos ajoelhar, aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar diante do nosso Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai Celestial, é no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós te rendemos graças por esse momento tão especial na vida de cada um de nós e do Clube Locomotiva Kids. Desculpa, né? Locomotiva. Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos humildemente pedir a Tua bênção sobre esse clube, sobre essa diretoria, sobre todos os nomes que foram citados aqui, que fez parte dessa história, por esse clube estar acontecendo hoje. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso para manter essas pessoas firmes na fé, firmes na convicção, com ideal para levar esse clube, ajudar essas crianças e manter elas também no caminho. Muito obrigado, Jesus. Só o Senhor pode nos proporcionar tantas bênçãos e tantas alegrias, mediante também a sacrifícios. Eu sei que muitas delas, nessa história toda, passaram por grandes limites, que tiveram que tomar decisões onde não tinha mais forças para poder andar. E o Senhor manteve elas firmes na fé, para manter esse clube ativo. E a gente vê as respostas aqui, diante da vida de cada criança, de cada desbravadora que foi aqui apresentado diante do Senhor. E nós temos aqui a Tua amada igreja, Senhor. Nós temos pedidos, nós temos anseios, nós temos necessidade, pessoas que precisam de cura, de milagre. Visite a Tua igreja nesse momento, Jesus. Visite a cada pessoa que se faz presente aqui.
Visite os acamados, os enfermos, são vários que necessitam de um milagre do Senhor. Que a tua bênção esteja com eles, o teu poder de cura repouse sobre cada leito, sobre cada vida que clama pelo teu nome, Senhor. Que a tua misericórdia alcance eles, alcance a cada um de nós. E de maneira especial o clube de desbravador da nossa igreja. Obrigado, Senhor. Colocamos tudo em tuas mãos. Em nome e por amor a Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vocês viram que eu lembrei de todos os nomes que ela falou aqui, né? Flavinha. Vivemos momentos lindos até agora, né? Mas eu quero te convidar, antes de você voltar para o seu lar, para sua família, aquele alimento gostoso que já está preparado, te convidar a meditarmos na palavra de Deus. Porque ela é poderosa, é viva, é eficaz e ela não volta vazia. Se disponha agora ao agir do Espírito Santo, porque Ele irá falar conosco através da palavra. Se você trouxe a sua Bíblia, pode ser a digital ou a física, tome-a neste momento, abre aí o aplicativo. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Vou te fazer um pedido. Se desligue do relógio e se entregue para receber a mensagem. Vai valer a pena. Mas nós não vamos exceder o tempo. Você já vai para o seu lar. Abra lá no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 1. Tem registrado aqui um momento que nós podemos até dizer semelhante ao que nós vivemos aqui. Onde um voto foi tomado, onde pessoas foram ao templo, assim como eu e você nesta manhã, onde famílias fizeram entregas do seu filho, assim como algumas famílias nesta manhã. Aqui no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 1, tem este registro. Falando em voto, você ouviu o voto do desbravador aqui, nesta manhã, por mais de uma vez. Aqueles que conhecem, repitam comigo. Pela graça de... Paramos aí. Pela graça de Deus. Isso não quer dizer que é pela minha vontade, pelo meu sentir, pela minha disposição, é pela graça de Deus. Muitos que estão entre nós tomaram este voto um dia. E talvez por algum motivo não estão mais vivendo este voto. E eu quero começar com você nesta manhã. O voto que você tomou um dia, recebendo aqui este lenço, como essas crianças, juvenis, adolescentes e a Yara, nesta manhã. O voto diz que é pela graça de Deus. E essa graça, queridos, ela não está limitada. Ela continua à sua disposição. Ela é poderosa. Então, você, pelo poder do Espírito Santo, tem condição de voltar a viver a lei do desbravador. De voltar a cumprir o voto um dia tomado por Deus. Permita-se, Deus é contigo. Aí no livro de 1 Samuel, a partir do verso 1, do capítulo 1, conta então a história de uma família comum, mas que viveu sob o agir extraordinário do seu Deus.
O mesmo Deus desta família é o Deus que está entre nós nesta manhã. E é o meu e o seu Deus, se assim você o receber. Vamos entender, então, o que esta família comum pôde viver sob o agir extraordinário deste Deus. Verso 1 diz que houve o homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa, lá de Efraim, cujo nome deste homem era não muito comum, não é isso? Eucana. Eu, particularmente, nunca conheci alguém chamado Eucana, ou pessoas que gostam de fazer homenagem aos filhos com nomes bíblicos, eu nunca vi alguém colocando o nome do filho de Eucana. Por quê? Porque tem um Eucana na Bíblia. Mas, enfim, este era o nome desse homem. E ele era filho de Jeroão, que era filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, e eles eram efraimitas. Verso 2 diz que este homem, então, tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não os tinham. Muito bem, esta família nos foi apresentada. E aí o verso 2 nos chama a atenção, porque culturalmente não faz parte do nosso viver. Este homem, então, ele tinha duas mulheres. Você certamente já ouviu dizer que era uma questão cultural. Na época, né, havia esta brecha na lei. Não foi o idealizado por Deus. Deus idealizou a família monogâmica para que nós não adquiríssemos mais problemas além do que já temos. Mas esta família, então, Eucana, contraiu um segundo casamento porque a sua primeira esposa, Ana, ela tinha um problema de infertilidade. E então, para que o seu nome fosse perpetuado na sociedade, este homem pudesse ser honrado socialmente falando, ele contraiu, então, um segundo casamento para que pudesse ter filhos através de Penina. E, então, assim aconteceu. Ele com as suas duas esposas e Penina lhe deu filhos. Esta, então, é a família. Mas deixa eu lhes dizer, queridos, quando o ser humano faz opções por adaptações, automaticamente nós adquirimos novos problemas. Deus idealizou a família monogâmica. Por uma questão social, cultural, eles então adaptam a situação e incluem Penina no contexto familiar para que os filhos pudessem então vir a Eucana. E esta adaptação custou problemas familiares. Todas as vezes que nós, como humanos, tentarmos ajudar Deus e adaptarmos situações, pode ser que aparentemente dê certo, mas vai custar novos problemas. Quer ver um? Ana e Eucana eram um casal privilegiado. Eles casaram com a pessoa que amava. E olha que isso pode até causar aquele sentimento de inveja em alguns. Casar com o homem que ama e o homem casar com esta mulher amada. Você está querendo dizer, Flávia, que existem pessoas que se casam sem amor? Isso daí é um assunto para um outro momento. Mas este casal tinha este privilégio. Penina, então, dentro deste contexto familiar, observa o amor deste casal. E isto lhe causa ciúme, inveja. Penina não recebia de Eucana o mesmo amor que Ana, a primeira esposa, recebia. Penina veio por uma adaptação. E isso, então, esta família segue neste contexto. Duas mulheres, um esposo, uma muito amada, e a outra ali, para ser genitora dos filhos de Eucana. Mas lá no verso 5, leia comigo, diz assim, eles estavam, só voltando antes, eles estavam, conta no início que eles estavam a caminho da adoração anual. Eucana conduzia a sua família anualmente ao templo para adorar, levar o sacrifício. E aqui, então, no verso 5, diz que a Ana,
O Eucana, então, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Esta era a condição de Ana, e eles compreendiam que ela era permitida pelo próprio Deus. Porque tudo está sob o controle de Deus. O que Ana e Eucana não haviam compreendido é que eles não tinham um problema. Eles estavam vivendo uma provação. E quando nós não compreendemos a diferença entre termos problemas ou provações, nós tratamos provações como problemas. E para problemas, você busca soluções. Para provações, você precisa buscar ser aprovado. Porque a solução, ela vem do próprio Deus. Como eles não compreenderam, em busca da solução do problema daquela família, eles trouxeram Penina. E como já dito, passaram por todas as dificuldades da poligamia. Isso nós precisamos relembrar quantas vezes forem necessárias. Por isso, inclusive, está registrado na palavra de Deus. Porque isso traz problemas para as famílias. Neste contexto, então, esta família, conduzida por Eucana, foram ao templo adorar ao Senhor. Homens, Eucana conduzia a sua família anualmente 50 quilômetros morro acima para adorar no templo. Você deve ser o responsável em conduzir a sua família para adorar ao Senhor. Quando, Flávia, anualmente, uma vez, no mínimo, de 7 em 7 dias, a cada sábado, aqui nesta congregação. Continuando, então, eles já chegaram no templo, com todo este sofrimento carregado por Ana, e eles estão ali para adorar. Mas lá no verso 10, ainda do capítulo 1, diz que Ana se levanta amargurada. Ela ora ao Senhor e chora abundantemente. Esta mulher foi ao templo nesta condição. E aí, mais uma vez nos mostra que nós não precisamos esperar a boa condição para irmos ao templo, para adorarmos. Estávamos organizando ontem à noite, e no grupo ali da equipe da região, combinando o horário, a programação, e aí minha regional disse, eu não estou muito bem. E aí pela manhã, eu cheguei aqui, e ela já havia chegado primeiro que eu. Não muito bem. Quantas vezes eu não acordo bem no sábado pela manhã, como Ana não deve ter acordado aquele dia. E a minha primeira opção é, eu não vou à igreja hoje, porque eu não estou muito bem. Eu não entendi nada. Porque é justamente quando eu não estou bem, quando a minha alma está amargurada, é que eu devo estar no templo. É que eu devo me jogar aos pés do Senhor, porque é Ele quem pode me ajudar naquela condição. Não é a minha cama, não são os vídeos rolados no feed ali no celular, não é talvez uma amiga com quem eu possa conversar. Antes de todas as coisas, vá aos pés do Senhor. Ana não foi impedida por aquela condição, e o quanto eu tenho aprendido com isso. Nós não podemos nos limitar às condições deste mundo para viver o extraordinário. Nós precisamos ir além. E no verso 11, nós chegamos no ponto-chave desta manhã. E fez um voto, dizendo,
Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana faz um voto ao Senhor. Nesta manhã, algumas famílias fizeram um voto ao Senhor, entregando os teus filhos para viverem este lindo ministério chamado Clube de Desbravadores. A Yara, como adulto e responsável, fez um voto ao Senhor nesta manhã. Ana fez o seu voto. E o voto desta mulher mudou, primeiramente, a vida dela, a vida da sua família, de Penina, aparentemente a sua inimiga, e, sobretudo, mudou a vida de uma nação. Uma decisão usada por Deus, ela não tem limites para impactar. E aí nós aprendemos, queridos, algo que parece até conflituoso, como Ana, aquela mulher que há pouco chorava, angustiada, porque não tinha um filho, toma, minutos depois, um voto com Deus, de devolver este filho a ele. Como eu peço a Deus algo que eu desejo muito, mas eu mesmo prometo a Deus que eu vou devolver este algo a ele. Não há lógica humana nas coisas de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, não precisa haver compreensão. É sobrenatural, é extraordinário. E aí eu não posso deixar de pontuar com você. Aqui no verso 11, Ana nos ensina, pais, que os filhos não foram dados por Deus para a satisfação das famílias. Filhos foram dados por Deus para viverem propósitos, para serem usados pelo Eterno, para serem trazidos ao altar, receberem um lenço em seu pescoço, participarem de um ministério da pregação do Evangelho, fazerem a diferença na sala de aula, serem aqueles filhos, aqueles vizinhos que chamam a atenção porque ele difere das outras crianças naquela rua, no condomínio. Filhos não foram feitos para eu ter como troféu, para serem aprovados em universidades A, B, C, para receberem méritos. Filhos precisam ser trazidos ao altar. Você conseguiu trazer o seu filho nesta manhã? Glória a Deus àqueles que conseguiram. O livro Filhas de Deus, de Ellen White, registra algo ali no capítulo 28. Diz assim: durante os primeiros 3 anos de vida do profeta Samuel, sua mãe lhe ensinou cuidadosamente a distinguir entre o bem e o mal. Por meio de todo o objeto familiar de que estava rodeado, ela procurou levar-lhe os pensamentos para o Criador, cumprindo o voto de dar o filho ao Senhor com grande abnegação. Ela o colocou sob o cuidado de Eli, o sumo sacerdote, para ser educado para o serviço da casa de Deus. Seu preparo precoce levou-o a escolher manter sua integridade cristã, que recompensa a Diana, e que incentivo para a fidelidade o seu exemplo. Ana, então, de maneira sábia, faz uso ali de parte da primeira infância de Samuel, onde acontece a formação de caráter. E ela usa o pouco, mas precioso tempo que tinha com seu filho para prepará-lo para uma vida. Ana precisou apenas de 3 anos para isso.
E deu certo. Deu muito certo. Se você quer que o seu filho vá para o céu, então aí deve ser o seu maior investimento. Não faz sentido o meu filho ter o videogame da última geração, um tênis de 4 dígitos no pé, se ele não tem a lição da escola sabatina, que custa R$15. Se ele não está com o uniforme de desbravador em dia. Se é o céu que eu quero alcançar, nós precisamos viver essa prioridade. Diz que Ana, em cada objeto ali daquela casa do viver, ela vivia isso de maneira prática, porque era o tempo que ela tinha. Nós não sabemos quanto tempo nós temos com os nossos filhos. E muitas vezes nós vivemos como se desse tempo de prepará-los, talvez um dia. Muitas vezes nós precisaremos usar até o ontem, queridos, para preparar os nossos filhos. Não há tempo a perder. Há um inimigo nos rodeando de maneira feroz para tomar os filhos que Deus nos concedeu. Você tem acompanhado. Você percebe que há um cenário todo montado para a volta de Jesus. Ou você não tem percebido? Pouco tempo nos resta. Samuel, então, é levado ao templo por sua família, e ali, de maneira obediente, ele fica com o profeta Eli para servir no templo. Anualmente, a sua família o visita, o presenteia, mata a saudade, e este menino cresce para a glória de Deus. Lá no capítulo 2, verso 18, está registrado: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. E lá no capítulo 3, versos 19 e 20, diz: Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Mas o mundo, ele é maior do que o nosso lar. Bem maior. E aí você fala: Flávia, você sabe que a luta é até injusta, porque em casa eu ensino certo. Mas aí ele tem a escola, o curso, o esporte, os amigos da rua, a família que não é adventista. E aí você fala: você percebe que a conta não fecha? É um contra todos? E eu te entendo, mas eu quero te contar um segredo. Você tem ao seu lado o poder de Deus, a influência do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que vai com seu filho onde você não vai. Quando o seu filho vai para a escola, você não vai estar lá, porque você provavelmente está nos seus afazeres, está no seu trabalho. E quem é que está com ele? O Espírito Santo, aquele que você, como pai, o invoca quando o seu filho sai e clama pela misericórdia que o vá com seu filho. E é o Espírito Santo que vai conduzindo. E Samuel não foi diferente dos bravadores. Samuel também sofreu pressões. Sabe por que onde ele foi morar? Lá com Eli, no templo, e você diz: aí é fácil. Crescer no templo, todos os dias você está ali rodeado dos afazeres do templo. Nós vivemos um pouquinho disso no Campuri. No Campuri você dorme e acorda, vivendo sobre ali atividades relacionadas à igreja. Então você toma de jejum com todo mundo que é da igreja. E aí você sai para a atividade que é da igreja. E você volta e almoça com a galera da igreja. Flávia, eu não tenho tempo de pensar em outras coisas.
Mas Samuel, apesar de aparentemente estar tudo bem, porque ele ia crescer no templo, sendo ali coordenado pelo sacerdote, ele enfrentou desafios, porque ali no templo, o mesmo líder, ele tinha um problema de paternidade. E os filhos de Eli justamente eram o mau exemplo, a má companhia. E Samuel cresce no templo, rodeado pelos filhos de Eli. E com certeza, estes meninos tentaram influenciar Samuel. Eu não tenho dúvidas disso. Samuel, deixa isso daí, meu pai está velho, ele não está nem vendo o que você está fazendo, Samuel. Bora, vamos lá. Você não tem... É gostoso, na sua idade, você não sabe o que nós fazíamos, Samuel. Ei, desbravadores, Samuel tinha ali a opção de repetir comportamentos ou desenvolver o inédito. E aí você que é adulto, quantas vezes você já não foi confrontado pela vida por isso? A repetir comportamentos da sua família, dos seus irmãos, dos seus pais, ou ser convidado a desenvolver o inédito. Ser o primeiro cristão da família? Ser o primeiro adventista? Ser o primeiro a terminar o nível superior? Ser o primeiro a se tornar desbravador oficialmente, colocar um lenço, um uniforme? Deus te convida o tempo todo a desenvolver o inédito e a parar de repetir comportamentos. Samuel poderia ter repetido o comportamento de Ofni e Finéias. Era o mais fácil, era o que estava na frente dele. Mas ele, pelo poder de Deus, escolheu desenvolver o inédito. E ainda, frente aos desafios daqueles meninos, Samuel permaneceu obediente, fiel a Deus e permitiu ser usado. Seja usado. O livro, para terminarmos. Conselheiros aos pais, professores e estudantes, página 537, ainda de Ellen White, diz: a todos é dada a oportunidade de desenvolver o caráter. Todos podem ocupar o lugar que lhes é designado no grande plano de Deus. O Senhor aceitou Samuel já desde a infância, porque seu coração era puro. Ele foi dado a Deus, oferta consagrada, e o Senhor fez dele um veículo de luz. Se a juventude de hoje se consagrar como fez Samuel, o Senhor o aceitará e a empregará em sua obra. Queridos, está escrito. É uma afirmação. Basta se dispor. Pais, basta preparar. Igreja, basta apoiar, acolher, amar. Porque o Senhor pode usar como fez com Samuel. E lhe será dado dizerem a respeito de sua vida, juntamente com o salmista. E aí lá diz, em Salmos 71, 17, ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Que bênção, queridos. Assim como o Senhor usou a Samuel, usou aquela mãe Ana, usou aquele pai Eucana, o Senhor quer usar todas as famílias desta igreja. O Senhor quer usar todos os juvenis, crianças e adolescentes desta igreja. É o mesmo poder, é o mesmo Deus e é a mesma obra, queridos, que precisa ser finalizada. O que nos cabe é nos dispormos. E a minha oração para esta igreja nesta manhã é que todos que entraram aqui recebam o poder do Espírito Santo de Deus. Porque este poder, queridos, ele transforma passados, ele reconstrói, ele cura feridas, ele faz da estéril mãe de filhos. Não há limites para o poder de Deus. Eu não sei como você entrou, mas saia pleno do poder do Espírito Santo.